Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, teremos os conceitos iniciais da estatística. O nosso objetivo aqui é a gente tirar dúvidas e conceituar e clarear a ideia para a matemática iniciante, né, na educação de jovens e adultos. Eu me chamo professora Priscila Sabino, espero que vocês gostem da aula. Curtam o canal, escrevam seus comentários, que estamos aqui para ajudar vocês. O estudo da estatística é muito importante para os alunos de ensino médio e também do EJA, porque o Enem gosta de testar as habilidades de leitura de gráficos e de interpretação de gráficos. Então, estudar a estatística e aperfeiçoar essas duas habilidades de leitura e interpretação de dados é fundamental para o bom desempenho da prova de matemática no Enem. Como disse para vocês no começo do vídeo, é importante que a gente saiba os conceitos da matemática. Muitas vezes os alunos se perdem nas aulas ou nos estudos porque não entendem os conceitos. Então, eu trouxe alguns conceitos, a bibliografia está ao final do vídeo. E nós temos que a estatística é um método científico utilizado para coletar, organizar, resumir, interpretar e apresentar os dados. É um conjunto de técnicas úteis para a tomada de decisão sobre um processo ou população, baseada na análise da informação contida em uma amostra dessa população. A estatística é uma área da ciência que oferece uma coleção de métodos para planejar experimentos e levantamentos e obtenção de dados, organização, analisar, interpretar e extrair conclusões. A estatística deve contribuir para que os dados gerem conhecimento, senão ela perde o seu objetivo. Tá? E também esses dados devem ter uma interpretação verdadeira e consistente. E a utilização desses dados tem a combinação de gráficos, tabelas e medidas numéricas para conseguir essa interpretação de significado. Observe que os dados não são números apenas, são números dentro de um contexto. Os dados têm que ter um contexto específico. Por exemplo, agora aqui no Distrito Federal não, mas em todo o Brasil estamos no período de eleições, agora em novembro de 2020. E geralmente os meios jornalísticos colocam quanto é a possibilidade de vitória de determinado candidato. E essa vitória pode ser em 20%, 30%, o candidato A está à frente com 30% de intenções de voto, depois o candidato B está com 15% de intenções de votos. Esses 30%, 15% são números, mas são números que têm um contexto. Conforme você vê a quantidade de intenção de votos para determinado candidato, você sabe qual é a possibilidade daquele candidato ser vitorioso na eleição. Um outro exemplo é um biólogo quer estudar uma população de formigas, espécies de formigas ou espécies de abelhas numa determinada floresta. Então ele vai coletando algumas abelhas dentro de uma amostra e a partir daí ele sabe se tem mais espécies de formigas tipo A, tipo B, tipo C, se as formigas tipo C estão desaparecendo porque está tendo algum desequilíbrio ecológico, quais são as plantas que estão sumindo e aí por isso aquelas formigas não têm um alimento necessário. Então, assim, os dados são números com significados, não são números aleatórios, soltos, porque senão a estatística não tem o seu método. Então, precisamos coletar dados para oferecer o insumo, o material necessário para uma pesquisa.
Precisamos coletar dados para avaliar o desempenho de um processo de produção ou de um serviço de andamento ou de uma pesquisa de biologia ou de uma pesquisa das eleições, como eu dei como exemplo. Precisamos coletar dados para assessorar na formulação de cursos de ação, num processo de tomada de decisão. Às vezes um comerciante ele vai observar que o produto da marca A vende menos que o produto da marca B. Então ele não precisa comprar muito estoque do produto da marca A, porque a população que ele vende, os consumidores da loja dele, né, os clientes dele, aliás, não gostam daquele produto tanto quanto ele imaginava. E também precisamos coletar dados para satisfazer nossa curiosidade. Diante de toda a introdução que fizemos, é importante a gente saber conceitos básicos para o estudo adequado da estatística e a compreensão do que é proposto nos problemas que vocês vão se deparar nos estudos de vocês. Então, nós temos que a população é uma coleção completa de todos os elementos a serem estudados. Uma palavra comum que a gente ouve direto na mídia é censo. Censo tem até um órgão brasileiro que faz o censo, responsável pelo censo, que é o IBGE. O que é o censo? É uma coleção de dados relativos a todos os elementos de uma população. E uma amostra é uma subcoleção dos elementos extraídos na população. O IBGE ele não vai na casa de todos os brasileiros para fazer o censo. Ele vai na casa de uma amostra da população. Então, aí ele pega um parâmetro e descreve a característica da população. Que característica pode ser essa? A idade dos brasileiros, a cor da pele, a religião, o nível de escolaridade. Podem ser vários dados, vários parâmetros, várias medidas numéricas que são interessantes para outras pesquisas. Os dados quantitativos são números que representam contagens e medidas e podem ser separados em categorias que distinguem uma característica não numérica, como eu estava falando. O que é a característica não numérica? O nível de escolaridade. E aí, qual o nível de escolaridade? A população não é alfabetizada, tem nível fundamental, tem nível médio, tem nível superior completo, incompleto. Isso aí é o dado qualitativo, que dá a qualidade. Do dado qualitativo, você extrai o dado quantitativo, que é a quantidade. Então, aí vai definindo o assunto de interesse. Os dados obtidos na medição do censo, como eu estou falando do censo, traz características ou propriedades dos objetos, das pessoas, das coisas que estão sendo estudadas. Tá ok? Vamos continuar com mais alguns conceitos na aula. Então, gente, já vamos concluir a aula de hoje. Não esqueçam de assistir os próximos vídeos sobre esse assunto. E para fixar melhor, sabemos que a estatística tem como objetivo coletar informações de dados que são pesquisados através de método, não é de qualquer jeito que essa coleta é feita, e interpretar as situações que representam. Espero que tenham gostado da aula, estudem bastante, não desistam, revejam esse vídeo quantas vezes necessárias e entre em contato comigo com as suas dúvidas. Até mais!